No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos nesta quarta-feira. Muito bom dia e muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A palavra de Deus diz, um versículo muito conhecido, texto áureo da Bíblia, segundo muitos teólogos, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Se você for observar o verso 17, diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então veja que no versículo 16, diz que Deus deu o seu Filho, o artigo definido. Então veja bem, Deus deu o seu Filho. Então, é um artigo definido, o seu Filho. E no versículo 17, diz que ele enviou o seu Filho. Também continua o artigo definido. Quer dizer, aqui é uma questão de exclusividade, tá certo? Esse o é artigo definido, filho com F maiúsculo. Isso é muito interessante, são terminologias, mas o que eu quero falar hoje é que há uma diferença entre Deus enviar o Filho dele ao mundo e dar o Filho. Então, nestes dois versículos, que são subsequentes, um na sequência do outro, ele fala de dois assuntos totalmente diferentes. Por isso que eu falo para você, é importante a gente estudar a palavra de Deus, pelo menos refletir sobre o que está sendo falado, porque uma coisa é dar e outra coisa é enviar. Nós temos vídeo aqui no canal, ou melhor, se não me engano, é no canal Bibliologia. É um estudo de 1 hora quase com o pastor Gilberto Lopes, onde ele fala, ele nos ensina essa questão. Porque se Jesus é Deus, como é que ele enviou o seu Filho? Ele é o único Deus, e como é que esse Deus enviou o seu Filho se é ele mesmo? Como é que a gente vai entender? Como é que entra essa questão? Então temos um vídeo com o tema Quando o Filho de Deus foi enviado. Para você que me acompanha no YouTube, eu vou deixar o link, o primeiro link na descrição. Abaixo do título do vídeo, você clica ali embaixo que você vai ver o primeiro link é deste vídeo, Quando o Filho de Deus foi enviado. Então nós vamos falar aqui aonde que Deus deu o seu Filho. Então veja, primeiramente, o Filho de Deus significa que Jesus tem um papel diferenciado dos demais. Ele não é o único Filho de Deus, ele é o Filho de Deus. Se difere de todos os outros. Por quê? Porque ele é unigênito, porque ele é primogênito, e aí tem tantos atributos que diferencia o Cristo de nós como filho. Porque a Bíblia diz que todos quantos creram no seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. A expressão, algumas Bíblias antigas, você vai ler, Deus deu o seu único filho. Está errado, Jesus Cristo não é o único filho de Deus, porque tem muitos filhos. Deus tem muitos filhos. Todos aqueles que têm fé são filhos de Deus. Você entendeu? João capítulo 1, verso 12. Todos quanto creram no seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então todos que creem no nome dele são filhos de Deus. Então Jesus não pode ser o único filho de Deus. Quando você ouvir alguma música, algum louvor, tem um louvor que diz, uma música evangélica que diz, porque Deus, como é que é? Deus mudou a minha vida, vai mudar a sua história, Deus não deu o seu único filho. Tá errada essa expressão, mas nós fomos ensinados assim durante muito tempo, O sistema evangélico ensinou assim, erroneamente, equivocadamente, porque não conhecem a verdade, durante muito tempo. Cristo não é o único filho, ele é o Filho de Deus. Então, isso não faz dele único, mas sim o seu papel especial, a sua primogenitura, a questão de ser o filho unigênito e muitas outras coisas, de ser o filho de Davi, enfim, muitas coisas que nós não vamos entrar nessa questão. Até porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Mas a Bíblia também diz que Deus, o grande Deus,
o grande Deus deu a si mesmo. Quem fala isso? Quem fala isso é o apóstolo Paulo. Não estou torcendo as escrituras, está lá, abra a sua Bíblia e leia Tito, capítulo 2, e o versículo 13 e 14, diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo por nós para nos redimir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu zeloso de boas obras. Então o nosso grande Deus e Salvador se deu a si mesmo. Como que João diz que Deus deu o seu filho? Ou ele deu o seu filho ou ele deu a si próprio. Mas o tema de hoje em questão é onde teria sido essa entrega desse filho, do seu filho, o filho, artigo definido, não é o filho. Veja bem, como nós sabemos que Jesus é Deus, nós estamos aqui diuturnamente ensinando que ele é o único Deus verdadeiro, certo? Então o filho não é uma pessoa independente do pai, e sim um título, um papel exercido pelo próprio Cristo. E todos quantos creem no seu nome recebem também esse mesmo título de filho de Deus, somente aos que creem. Tony, quem não crê não é filho dele. Quem não crê não é batizado, não é filho dele. É filho de quem? Bom, aí você fica tranquilo, pensa nisso outra hora com calma, tá certo? Mas, seguindo aqui, então nós vemos que tanto em João 3,16 quanto em Tito 2,13, ambos falam que foi dado. Um diz que Deus deu o seu filho, outro diz que Deus deu a si mesmo. Mas aonde teria sido essa entrega? Essa entrega, o próprio versículo aqui, tanto de João quanto de Tito, está se referindo ao madeiro. Está se referindo a um local de entrega, a um propósito dessa entrega, que é a cruz. Veja o versículo 14, que eu citei aqui de Tito 2, o qual deu a si mesmo por nós para nos remir. Ele é o nosso remidor de toda iniquidade e purificar para si um povo seu zeloso de boas obras. E diz mais, versículo 15, fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade, e ninguém te despreze. Ninguém te despreze para pregar a unicidade. Então veja quão interessante é essa questão aí. Quão interessante é essa questão. Então ele foi dado, em muitas passagens, ele foi dado com uma finalidade. Foi dado na cruz do Calvário. Como diz João, 1 João capítulo 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Então veja, 1 João 2, verso 2, ele é a propiciação, ele foi dado como propiciação, como sacrifício por nós. Veja o que diz Romanos capítulo 8, verso 32, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou, ou seja, deu por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Essa entrega do filho, desse filho unigênito, desse primogênito dentre os mortos, primogênito de toda a criação, foi na cruz do Calvário. Foi lá que foi entregue. Então Deus entregou o seu filho por amor de nós. Estava lá, na cruz, entregando por nós. É muito interessante esse texto, há muitas passagens, há muito o que falar, mas o nosso tempo aqui tem que ser, evidentemente, resumido. Mas amanhã a gente vai mostrar para você algumas referências que falam aonde Deus estava quando ele deu esse filho. Ele devia estar em algum lugar. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, embora você vai ver ouvir, né, o estudo que está aqui na descrição para você que me acompanha, porque o áudio tem mais de 1 hora. Eu quero mandar um abraço aqui para todos da Igreja da Unicidade de Deus de Minas Gerais. Eu vi postagens na internet, mas não recebi nenhuma mensagem especial. Eu ouvi aqui num grupo, vi também uma postagem no Facebook do falecimento do Bispo Pedro de Minas Gerais, da Igreja da Unicidade. Lamento a
perda, né? Ou melhor, a partida, não é perda, né? Quem ganha é Deus, preciosa é o Senhor, né? A morte de todos os seus santos, dos seus servos, como diz Salmo 116. Mas pensa num homem que eu tive a honra de conhecer, o privilégio de conhecer. Ele é de Minas Gerais, da Igreja da Unicidade. Estive com ele, se eu não me falha a memória, na cidade de Contagem. Um homem de Deus, amante das Escrituras, um unicista, pensa num unicista até o tutano. Pelo pouco que eu conversei com o pastor, com o bispo Pedro, ele, né, tinha um vigor pela unicidade, um amor pela mensagem do nome muito grande. Aquele homem, creio eu que não podia haver um trinitariano sair de perto dele sem ouvir dizer que Jesus é Deus. Com as passagens todas decoradas na cabeça, um batalhador, um desbravador da unicidade. Quero transmitir aqui meus sentimentos a toda a família, né? A missionária Regina, sua filha, ao pastor, não me recordo o nome, que são os pastores da igreja, lá pastoreavam a igreja do bispo Pedro, a igreja da Unicidade de Minas Gerais, bispo Elifas, pastor Alexandre Ferreira, que são os irmãos que eu conheço, né? Irmão Paulo também, irmã Rosana. Deus abençoe a todos os irmãos desse ministério abençoado, a igreja da Unicidade. Aqui fica os meus sentimentos e o meu lamento, meu sentimento com relação à perda física, mas é um guerreiro que está guardado, está com Cristo, né, aguardando o dia precioso da volta do Senhor Jesus para ressuscitar e reinar com Ele. E que nós possamos seguir o seu exemplo, que ele fez tudo que estava ao alcance daquele homem para que o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu só lamento porque é menos um guerreiro, uma pessoa que não tinha vergonha, não tinha medo de falar da unicidade, muito pelo contrário, tinha um amor muito grande de falar da unicidade. Ele era um homem muito dedicado. O pouco que eu conheci, as poucas vezes que eu conversei com ele, né, eu estive lá, conversei pessoalmente. Bispo Pedro vai fazer falta. Eu recebia muitos áudios dele, eu via ele, fazia áudios, enviava pelo WhatsApp, o irmão fazia tudo que estava ao alcance dele para que esse nome fosse anunciado. E nós que estamos aqui ainda aguardando também o nosso dia também de partida, vamos seguir o exemplo do nosso irmão, viu? Meu abraço a todos os familiares. Vocês tiveram um grande exemplo de pregador da unicidade de Deus. Bom, meus irmãos, um forte abraço, Deus abençoe a todos, uma excelente quarta-feira. Obrigado pelo carinho. Amanhã nós voltaremos com mais aqui no Minuto da Unicidade. Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa. Graça e paz. Minuto da Unicidade.